A niacinamida, que é a vitamina B3, que é uma vitamina que vai uniformizar o tom da pele, né? Então, esse é o principal aspecto da niacinamida, e é por isso que muita gente que usa só o sistema Time-Wise, sem mesmo usar o booster de niacinamida, vê que a pele está mais uniforme. Que a gente vai ter essa niacinamida, então, que é essa substância que vai uniformizar o tom da pele. Tem muita gente que usa a linha Time Wise 3D, né? Já o sabonete, o hidratante. E o que que as pessoas relatam pra gente? O que que relatam pra vocês? Que a pele tá clareando, né? Eu tenho a minha sobrinha, não sei se ela tá aqui na aula, mas ela é uma nova consultora, começou a fazer uso regular agora dos produtos, né? Apesar de eu já ter dado para ela um tempo, mas pelo visto ela não usava regularmente, agora tá usando. E ela falou pra mim, Tati, eu notei mesmo que a pele, ela, sem eu falar, ela falou assim, eu notei que a minha pele tá mais clara, né? Eu falei, exato. Então as pessoas vão notar a pele mais clara, vão notar a pele mais uniforme, e isso a gente deve por conta da niacinamida, tá? Na pele, a gente tem também o resveratrol encapsulado. O que que é isso, resveratrol? O resveratrol, gente, é o mesmo componente que encontramos na casca da uva. Por isso que falam que uva faz bem, né? Que ele rejuvenesce. Então, porque tem aí esse resveratrol que está ali contido na casca da uva. E o resveratrol, o que que ele faz? Ele estimula a produção de elastina e de colágeno. O resveratrol é uma substância antioxidante, tá? Que ele vai melhorar a firmeza da pele, a elasticidade da pele. Ele vai estimular aí a produção tanto da elastina como do colágeno. E isso vai, obviamente, deixar com que o aspecto da pele fique mais jovem. A mesma coisa os peptídeos especiais. Então, vocês imaginam que vocês têm uma base aí, uma base anti-idade, né? Uma base que é muito mais do que uniformizar o tom da pele. É proteger a pele contra as questões aí do meio ambiente, é manter a limpeza por mais tempo e é tratar a pele. É uma base de longa duração, é uma base que não transfere, tá? Isso é bem interessante, gente. Vamos fazer um teste depois, ver se eu consigo fazer isso hoje, colocar lá no meu story, né? Mostrar que é uma base que não transfere. É uma base que você pode depois usar uma roupa. E eu vou te falar uma coisa: há pouco tempo eu tô aqui com a coluna, né? Ruim, e quem veio me atender foi a Karen, que também é consultora. E aí eu fiquei com o rosto assim na maca e ficou marrom, mas não ficou marrom da base, ficou marrom do pó bronzer que eu estava usando. Então a base, ela não transfere, isso é interessante. Mais interessante ainda se você selar com o pó, tá? Então pega aí um pó translúcido ou um pó finalizador. Eu particularmente gosto muito do translúcido, tá? Inclusive, eu fui terça-feira, sábado, na concessionária para ver um carro e aí, ó, vendi para vendedora que foi quem me vendeu primeiro já esse carro que eu tenho hoje e ela falou: "Tati, tô sem consultora da Mary Kay. Será que eu posso comprar de você? Eu tinha uma consultora na época, até te falei, mas ela não tá mais na cidade e tá muito complicado cada vez que eu quero comprar um produto com ela. Será que eu posso comprar com você?" Eu falei: "Eu te agradeço imensamente." Ela falou: "Então eu já quero um pó translúcido, porque eu tô sem e realmente está muito difícil agora, né, esse trâmite com ela, esse contato com ela." É a segunda cliente em uma semana que eu tenho, que eu, né, associo, vamos dizer aí, para o meu negócio, porque conhecem os produtos, mas estão com dificuldade em tê-los por meio da consultora. Então, isso não é quebra de regra de ouro, tá? Então, assim, se eu estou insatisfeita com a minha consultora, com o atendimento que ela me dá, com o tempo que ela demora para cada um dos produtos, eu preciso trocar.
né? Eu preciso trocar essa consultora, eu preciso renovar isso, eu preciso ter acesso aos produtos. E essa é a minha missão, essa é a sua missão também. Fazer com que o produto chegue na casa da sua cliente rápido, né? Com que atenda ela com rapidez, com eficácia, tá? Então, ele não transfere, é uma fórmula resistente ao suor e à umidade. Você não começa a derreter, tá? Então, ontem mesmo a gente colocou o lenço antibrilho, depois colocou um pó. Eu não precisei retocar a maquiagem. Pelo contrário, gente, depois o coral foi às 10:30 da manhã, acabou meio-dia. Eu fui almoçar, fui no shopping, almoçar no shopping com a minha família. Depois cheguei em casa, ainda dormi. Sentei para ver divertidamente, apaguei, dormi. Quando eu levantei de novo, tinha que estar na igreja de novo às 5 horas, fui com a mesma maquiagem. Só retoquei, né? Obviamente, retoquei, passei um pouco mais de pó, prendi o cabelo até, né? Para dar um ar de que tinha acabado de tomar banho e fui aí para a igreja. Então, assim, com a mesma maquiagem, né? Não precisei. Então, assim, isso é uma coisa que quando a gente usa uma maquiagem boa, a gente fica o dia inteiro com ela, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? O que eu gosto muito, tá, gente, para minha maquiagem durar assim, o spray de maquiagem. Eu não sei se vocês têm o spray de maquiagem aí, mas façam uso dele. Ele é bem maravilhoso, tá? Eu vou depois ver se eu faço um vídeo dela não transferindo, tá? Vou ver se depois, ainda hoje eu faço para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. O que que ela tem também? A nossa base contém microesferas especiais. Elas vão agir como esponja, absorvendo aí toda a oleosidade da pele. Não deixa a sensação de ressecamento na pele e não marca a linha de expressão. É uma base Time-Wise 3D, tá? Então, ela não está aqui para marcar a linha de expressão, para deixar a pessoa com uma aparência mais velha. E esse é um dos motivos pelo qual algumas pessoas não gostam de usar produtos em pó, tá? Porque às vezes o pó ele acaba trazendo esse aspecto mais envelhecido aí para a nossa pele. Eu gosto de usar algumas coisas em pó, mas mais quando a minha pele tá oleosa ou mais para selar mesmo. Tá? Então eu gosto de selar muito, por exemplo, com pó bronzer, às vezes eu uso, com selar mesmo com o pó iluminador, muitas vezes eu uso. Então, selar a gente sabe que é importante, qualquer produto líquido aí que você use, é importante depois você selar com pó. Então, a base é um produto líquido. É interessante você pelo menos dar uma pequena selada com pó, apesar de eu quase nunca fazer isso, porque eu não sinto essa necessidade aí na minha pele, tá? Mas é bem verdade que quando eu tô num evento, quando eu tô em algo que eu preciso me manter por mais tempo com aquela aparência, eu geralmente aí eu uso um pó para fazer um retoque e etc e tal. Tudo bem? É uma base de cobertura média a alta, isso porque permite que você aplique outras camadas, tá? Então, não sei se vocês já fizeram isso. Então, às vezes você passa uma camada, eu gosto de usar com pincel. Quem faz a aplicação da base com esponja terá uma cobertura ainda mais suave, tá? Uma cobertura ainda mais leve. Não é nunca a minha ideia, tá? Eu gosto porque eu gosto do pincel e já acho que ele me traz uma cobertura muito leve, muito natural. Então, assim, a esponja, eu penso que é para uma pele bem mais jovem, né? Uma pessoa que talvez não tenha que cobrir absolutamente nada na pele. Eu gosto do pincel. O pincel também está na promoção esse mês. Os dois juntos estão saindo cento e poucos reais, 103, 104. Coloquem aí para mim no chat o valor. Eu já passei vários posts de vocês para vocês falando do preço da base e do pincel. Eu, particularmente, gosto muito de vender base com pincel. E aí vem a pergunta: eu preciso usar a base com pincel? Me fizeram essa pergunta no sábado. Eu falei: olha, precisar, você não precisa. Mas é bem interessante você ter o pincel, né? Porque o pincel vai fazer um polimento, o pincel
vai entrar em produtos que a base não vai entrar. Então, o acabamento, além de ficar um acabamento mais bonito, vai ficar um acabamento mais uniforme. Você vai usar menos quantidade de produto, então você acaba economizando na sua base e você não suja os dedos e nem a toalha. Então, eu, particularmente, Tatiana, gosto de usar tudo com pincel. Desde o primer que eu aplico com a espátula de silicone, que também está na promoção esse mês, até o primer, né? Primer eu também aplico com a espátula de silicone. Então são produtos líquidos, né? Que dá para, fica muito bom a gente aplicar com a espátula. Se você ainda não teve essa experiência, tenha, porque eu acredito que você vai gostar, tá bom? Eu realmente acredito que você vai fazer uso desses produtos e que você vai gostar visualmente aí da do resultado, porque acaba ficando diferente. A mão é suja, por mais que a gente tenha acabado de limpar, enfim. Então, você limpou o teu rosto, não aplica o produto ali com a mão. Use aí os pincéis que nós temos, inclusive corretivo. Ops. Cuidado para vocês não abrirem o áudio, tá? Deixem o áudio fechado. Eu vou só colocar aqui para mutar vocês. Então, eu particularmente gosto muito de usar. Opa, gente, o áudio de vocês. Tem alguém com um iPhone aí, ó, que tá você está querendo competir comigo, quer falar junto comigo. Só toma cuidado aí. Mantenham os seus áudios fechados, por favor, tá? Então, tudo bem em relação a utilizar o produto com pincel, mesmo corretivo, tá? Quando eu aplico, por exemplo, pêssego, o pêssego, ele já tem o próprio pincel, mas em vez de eu colocar ele e dar batidinhas, eu vou lá com o pincel e aplico com o pincel. O yellow nem se fala. Eu gosto de fazer a aplicação com o pincel. Uso todos os dias, não usei hoje, né? Mas uso todos os dias que eu preciso fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada. A olheira, se eu tenho olheira, é algo que ele não vem mais me incomodando. Eu cheguei a ter muito inchaço na área dos olhos, tá? É, eu costumava ter muito inchaço na área dos olhos. Eu quero até olhar aqui. Tô querendo me ver. E faz tempo, ainda tô sim, ainda tenho, mas não me incomoda tanto. Eu tô usando agora o da Repair, o área dos olhos da Repair. Tô usando a área dos olhos com bastante, vamos dizer assim, afinco, né? Porque o inchaço na área dos olhos era uma coisa que vinha me incomodando muito. Essa noite eu não dormi bem, e aí você vê que ele tá mais aparente, porque era uma coisa que eu não tava mais vendo em mim, assim, com tanta proeminência. Mas eu não tenho, eu não me incomoda a minha olheira. Se você vê que eu tenho olheira, a mim não me incomoda, né? Então, eu não costumo usar corretivo no meu dia a dia, mas eu uso muito para fazer maquiagens mais elaboradas. Então, se eu tenho um evento, se eu tenho uma atividade, um passeio, e aí eu busco fazer essa maquiagem mais elaborada. Tudo bem em relação a isso? Tudo bem em relação aí ao uso dos pincéis, né? E a diferença da esponja para o pincel, tá? É uma base que você não vai ter fragrância, é uma base que não vai obstruir o poro, isso que significa ser não comedogênica. Todos os nossos produtos são não comedogênicos. Tatiana, o que significa isso? Não obstrui os poros, tá? É uma base dermatologicamente testada, ela foi feita inclusive para peles sensíveis e são 28 tons diferentes de base, tá? Sendo que a gente possui aí três subtons, que é o tom quente, que é o W, né, de warm, é o tom frio, que é o C de cool, e é o tom neutro de N, tá? E a gente vai falar ainda um pouquinho mais disso, tá? A nossa base é um dermocosmético? A nossa base é um dermocosmético. O que é um dermocosmético? O dermocosmético, Tatiana, é todo produto que chega na derme,
Então, a epiderme é essa primeira camada da pele, é a camada mais superficial que nós temos na pele. Então, nós temos aqui a primeira camada, que é a derme, e a segunda camada, que é a epiderme, tá? Então, na epiderme, qualquer todo e qualquer produto que chegue na epiderme, na derme, é considerado um dermocosmético. E sim, nós trabalhamos com dermocosméticos e a Anvisa atestou que a nossa base é um dermocosmético. Então, este é mais um grande diferencial, Tatiana? Sim, este é mais um dos grandes diferenciais da nossa base, tá? Eu tô vendo que tem perguntas, mas depois eu tiro no final, tá? Depois eu leio tudo. Então, é mais um grande diferencial da nossa base. Então, eu posso vendê-lo, realmente, eu posso vendê-la como um dermocosmético? Pode e deve, tá? Tudo bem, gente, em relação a isso? Então, qual é a principal, qual a ideia desse dermocosmético em si, da base? É um produto anti-idade. Então, é um produto que ele tem ativos que vão focar aí no rejuvenescimento e na saúde da sua pele. Alguém tem alguma pergunta em específico em relação a ser dermocosmético? Coloca aí no chat, tá? A Anvisa classifica aí como grau 2, o que significa que apesar de serem cosméticos, os dermocosméticos, eles passam por testes e pesquisas para comprovação científica, para que a gente possa assegurar aí a eficácia, né, e a segurança deste produto. Tudo bem, gente? Tá? São produtos, opa, que são indicados também para quem possui algum tipo de uma pele mais sensível, tá? Então, porque dermocosméticos não vão ter corantes, não vão ter fragrâncias em sua composição, e isso diminui o risco de alergia, de irritação e de obstrução dos poros. Depois eu posso passar esse material para vocês e vocês podem postar, né? Recortar aí partes desse material e postar, tá bom? Bom, falei já para vocês, vocês sabem, né, do complexo Age Minimize 3D, e agora eu quero te explicar em relação aos tons, né? Então você tem aí o tom, que é a aparência da pele, pode ser uma pele branca, que é uma pele ivory, pode ser uma pele morena, que é uma pele bege, pode ser uma pele bronze, que é uma pele negra, tá? O meu tom às vezes é ivory, às vezes é bege. Depende, né? Como é que se eu tô bronzeada, se eu tomei sol há pouco tempo, se eu não tomei. Neste momento, hoje eu estou usando a Ivory N160. Mas quando eu estou um pouco mais bronzeada, eu uso a bege N150. Então é normal a gente ter, às vezes, nós termos mais do que um tom de base, é normal no inverno e no verão, tá? Peles mais bronzeadas, peles menos bronzeadas, certo? Então, vocês têm, provavelmente todas vocês têm um tom diferente também na base aí de vocês. E olha que interessante, tem mais do que um tom na base de vocês, tá? O subtom, né, subtom é a cor do fundo da pele. O subtom nunca vai variar. Então, assim, a minha pele é uma pele mais rosada. Pode ser que você tenha uma pele mais oliva, isso não muda. Pode ser que você tenha uma pele mais amarelada, isso não muda. Tomando sol, não tomando é a mesma coisa. Pode ser que você tenha uma pele mais alaranjada, mais acinzentada, tá? Então a Mary Kay usa a classificação dos subtons associado aí à temperatura da tua pele. Olha que interessante essa imagem, gente. Olha que bacana. Vocês estão vendo essa imagem do frio, do neutro, do quente, do oliva, né? Então, olha aí. Então, às vezes, por isso que às vezes você pega aí uma base e tem gente que fala assim: ah, mas a bronze W110 é mais clara do que a bronze W100. Mas o que acontece aí né? Às vezes, deixa eu pegar um outro exemplo, vai. Ah, sei lá. A Bege W100, né?
Agora eu não vou saber qual uma é mais clara que a outra. Às vezes um que é um número mais escuro, a base que tem um número menor é mais clara. E às vezes a pessoa fala, ah, mas é mais claro. Porque não é uma questão do número, é uma questão da pigmentação da base, né? Então, uma é mais oliva, a outra é mais amarelada. Isso é o que a gente precisa ver, né? Porque às vezes eu estou usando uma base mais amarelada numa pele que é rosada, não vai ficar tão boa, tá? Então eu preciso ajustar aí a base, às vezes, de alguns clientes que a gente encontra pelo caminho e compraram a base simplesmente porque era aquela que a pessoa tinha na pronta entrega, tá? Então tá aí, ó, frio, pigmentos azulados e avermelhados em maior quantidade, tá? O meu tom, eu uso bases neutras, né? Mas eu tenho um tom de pele frio, né? Nunca que meu tom de pele é um tom de pele quente, pigmentos amarelados em maior quantidade. Não é, né? E também não é oliva. O oliva é uma pele mais acinzentada, mais amarelada, mais azulada. Então, ela fica. E não é que é uma pele. A pessoa não tem uma pele verde, é oliva mesmo, né? É um tom diferente, não é um amarelo, não é um rosado, tá? Gente, quem aqui sabe qual é o tom da pele de vocês? Vocês sabem isso? Né? Qual é o tom da pele de vocês? Tá? Outra coisa que é interessante é a reação dessas bases no sol da dessa pele no sol, tá? E o quiz fala isso para vocês, né? Então, assim, a pele quente, ela fica bronzeada. A pele neutra, ela fica bronzeada com o tempo. Pode ser até que no começo ela fique bem avermelhada, mas depois ela vai ficar bronzeada, né? E o tom frio é aquela pessoa que fica vermelha. Dificilmente ela vai variar. Ela não tem variação de tom com facilidade, tá? Tem gente que eu tenho minha sobrinha, por exemplo, é bem branquinha, mas quando ela toma sol, ela fica morena. Tá? Eu e nenhuma das minhas filhas somos assim. Nunca vocês vão ver falar assim, nossa, olha como elas estão morenas. Nossa, olha que bronzeada. Então a gente tem um tom de pele aí mais pro frio, tá? Sem dúvida alguma, tá bom? Tá, então vocês sabem qual é o tom de pele de vocês? Todo mundo sabe? Beleza. Tom e subtom, é isso aí. O tom é muito mais fácil, né? Todo mundo saber. Agora, e quem sabe um subtom dessa pele? O subtom é o mais difícil. Por isso que às vezes a gente precisa perguntar. Tati, posso fazer uma pergunta? Pode? Porque tem a questão também da preferência, né? Às vezes a cliente gosta de um subtom diferente do que seria o dela, não é assim? Ah, eu quero ficar um pouco mais bronzeada. Ah, não, eu É, gosto de ficar um eu vi, pouco mais eu rosada. tô vendo até o que você escreveu. Na verdade, existe, pode existir aí essa preferência, tá? Geralmente, quando ela tem essa preferência, eu não mudo o subtom, tá? Eu mudo o número da base mesmo. Porque o subtom não tem como a gente alterá-lo, né? Assim, não dá. Mas eu vou te falar uma coisa: eu sou subtom neutro. Cool, frio. Eu gosto muito de usar as bases neutras, mas eu vou te confessar por quê. Porque geralmente eu vendo muito esses dois tons de base, a Ivory N160 e a N150, e são bases que eu sempre tenho aqui na minha pronta entrega, tá? Mas se eu for experimentar, por exemplo, uma bege C, qual é que vende mais para japonês? Ô, Denise, eu nunca sei se é a 130 ou a 140, porque a minha é a outra, tá? Deixa eu ver o que a Denise me fala. Então, se for a 130, a minha é a 140. Então, enfim, o subtom é uma coisa que ele não varia, tá? Se você quiser ficar mais moreno, não tenta mudar o número da tua base.
mas não o subtom. A não ser que seja para um tom neutro, que é o que eu faço muitas vezes. Mas eu faço pela facilidade mesmo de eu ter sempre essas bases na minha pronta entrega. Então, a minha é 140. Então, olha, quando eu uso a bege C140, fica muito boa na minha pele. Mas é uma base que, particularmente, eu não vendo tanto. Então, eu não é sempre que eu tenho essa base na minha pronta entrega. Então, por facilidade, eu acabo indo para a 150, tá? A N150. Tá? A N, gente, é uma base coringa, as Ns, né? Subtom neutro. Se você tá na dúvida do subtom da tua cliente ou do seu próprio subtom, comece por uma base N, tá? Eu particularmente gosto demais dessas duas que eu te falei para o meu tom de pele. Vocês estão vendo aqui, né? Ninguém fala que eu tô usando base, pelo menos não parece que eu tô usando base. Mas é verdade, às vezes a cliente vê o tom da base dela, mas ela prefere. O que eu costumo muito fazer, gente, é às vezes mostrar dois tons de base para cliente, né? Então eu vou mostrar 160, da bege W 160, bege W 180. São bem diferentes, né? Mas, por exemplo, às vezes a cliente tem uma pele mais manchada. E aí a mancha é um pouco mais escura. Se eu for colocar 180, possivelmente vai cobrir melhor essa mancha do que a 160. Então você vai mesclando isso e vai fazendo a demonstração e o teste. Eu, Tatiana, gosto muito, quando eu estou na dúvida, eu gosto muito de, às vezes, colocar a base de um lado e comparar com a do outro lado, para ela ver como é que fica essa base, certo? Então, aqui, ó. Como identificar o tom de certo da base? Presencialmente, observe a pele da sua cliente. É mais clara? Vai direto para o ivory. É morena? Vai para o bege. É preta, né? É uma pele negra? Vai para o bronze. Quando você toma sol, você faz essa pergunta, você fica vermelha, bronzeada ou você não muda de cor? Você já sabe. Fica bronzeada, provavelmente ela é W. Não muda de cor, provavelmente ela é neutra. Fica vermelha, provavelmente ela tem um tom C, tá? Bom, aí você já sabe. Pegue duas bases que se encaixam mais nas perguntas de cima dela e vá. Passe uma pequena quantidade aqui no maxilar e espera secar, porque essa base oxida, tá? A base que some na pele é a base certa. Então, assim, use a base que você quiser mudar, que você quiser usar, desde que ela fique uniforme, tá? Cuidado, a minha filha Rebeca mesmo, às vezes ela é, usa uma base diferente do tom da pele dela, porque às vezes acabou a base, eu não tenho na minha pronta entrega, ela pega uma outra base, e aí eu falo, fica laranja. Então a Rebeca é uma pessoa, ela tem, a dela eu nunca sei se é a 100 ou a 110, mas é uma dessas duas. Qualquer outra base deixa a pele dela super alaranjada, fica feio. Eu falo, minha filha, isso aí você denigra aí o meu negócio. Então tá aqui, né? É, como a gente vai identificar aí alguns tons de base. Então tem esse material maravilhoso para ajudar vocês. Eu posso compartilhar, obviamente, vou compartilhar tudo isso com vocês. Seria bem legal a gente conseguir fazer, ó, tirar todas vocês, tirar, né? Tudo, maquiagem, e tal, prender o cabelo e colocar a base perfeita, tirar uma foto assim com luz e a gente poder fazer da nossa área um negócio desse. Não ia ser bem legal, né? E aí tá esse material para ajudar vocês. Eu particularmente gosto muito do quiz da base, tá? Aqui também tem o material das bases mais vendidas por região, tá? Isso é um material da Mary Kay, isso não é um material meu, né? Então, isso aqui não que a aula seja oficial da Mary Kay, mas isso é oficial da Mary Kay. Então, se você quiserem saber em quais bases você mais vai investir na região sudeste, tá aí as bases mais vendidas aqui na região sudeste, mas eu tô vendo que não tá a Bege W 160, né? Bom, eu não sei vocês aqui, mas a Bege W 160 é uma base, concordo com todas essas bases que estão aí. Olha a 140 que é a minha. Eu quase nunca tenho na pronta entrega, mas ela tá aí, tá vendo? Eu não tenho a.
Eu não tô vendo a 160 aí, Bege W160 na região sudeste, mas é sem dúvida uma das bases que eu mais vendo, tá? Eu nunca deixo de ter a 160. Então, depois eu envio isso para que vocês possam selecionar quais bases vocês vão comprar em maior quantidade esse mês. E a ideia é que você não compre só as bases que você fizer venda esse mês, a ideia é que você compre todas as bases possíveis e imagináveis, né? Que você pode, invista nisso, porque a partir do mês que vem você volta a vender a base por R$ 76,90 e eu vou confessar a vocês, você não precisa fazer promoção de base. Tá? A Mary Kay trouxe essa promoção na revista. Isso chama muito a atenção dos clientes, mas não é para você vender uma base para o cliente. É para você vender duas bases por cliente, porque ela está muito barata. Mas o que eu quero te dizer e o que eu quero te falar é que você necessita vender produtos associados a essa base. É primer, é pincel, é pó finalizador, enfim. Então trabalhe isso aí no seu portfólio também, tá? Aqui eu trago para vocês comparando uma base e outra, tá? Então vocês já têm esse material, é, mas mesmo assim, vamos só reforçar: a Diet Play não é uma base de cuidados com a pele, ela é uma base maravilhosa, é uma base também que permite a construção de cobertura, ela é uma base incrível para uma pele mais oleosa, ela tem secagem rápida, ela é mate, ela tem uma textura leve, enfim, mas ela não é a base anti-idade que nós temos, tá? Então aproveita essa aí, não, a bronze 110 tinha lá e a 120 tinha também, fofa, tá? Você não viu, mas elas estão aqui, as duas, na região sudeste. Faltou mesmo a da W160. Vou pular a base da Etplay, mas vou trazer essa aula de novo aqui para vocês, porque é uma aula muito rica. Só vou pular porque a gente precisa começar a aula agora às 9 em ponto, que vai entrar a outra área nacional, a área nacional da minha amiga Silvana. Não sei se já tem aí até alguém, inclusive. Mas já falei para vocês, né, do uso com o pincel. Gosto e uso a base todos os dias com o primer. Não sei se vocês têm este hábito, tá? Mas o primer ele segura e aí entra alguém fez alguma pergunta em relação ao primer. Vamos lá. Cadê? Dararara, eu vi que alguém fez. A Lu Moura querendo ajudar na colorimetria. Você trabalha com isso, Lu? Você podia dar uma aula pra gente. A gente tem aula da Sabrina, mas é sempre bom ouvir uma outra pessoa, né? Eu vi alguma pergunta em relação ao primer, estou só voltando aqui para saber. Aqui. Na minha pele, o primer faz eu ter espinha. Eu não acho que o primer faça você ter espinhas, viu? Porque ele não é um produto oleoso, pelo contrário, ele não tem nada de oleosidade. Eu vou te falar uma coisa, Rê. Usa o sabonete, tá? Usa o sabonete direitinho, limpa a sua pele. Depois, não sei se você deve ter uma pele bem oleosa, usa o tônico e experimenta de novo o primer, tá? Ter espinha ou não não tem nada a ver com poros abertos, tá? A espinha, não por conta do primer em si, a espinha em si, ela é muitas vezes numa pele mais oleosa, que aí, por conta do acúmulo de oleosidade, esse poro abriu, infeccionou com alguma coisa, infectou com alguma coisa, e aí começou a desenvolver espinhas, mas não que o primer leve a isso, tá? Ah, então depois me chama aqui no WhatsApp que nós vamos combinar, tá bom? Gente, eu tô vendo, eu acho que o pessoal da Sil entrou. Sil, você já tá aí, minha amiga? Eu vou. A gente vai dar um break nessa aula, tá? Mas é uma aula que eu vou voltar com vocês. Vocês viram, é muito maravilhosa, né, a aula? A gente vai voltar nessa aula na segunda-feira que vem. Combinado?
tá? Porque é uma aula que não dá pra gente simplesmente, é muita